O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 15, verso 14, diz assim: porque se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, vão é a vossa fé e a nossa pregação. O apóstolo Paulo tinha certeza que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Apesar de ele não ter sido um dos primeiros discípulos de Jesus, um dos 12 apóstolos inicialmente, num determinado momento, quando ele estava indo para Damasco para perseguir os cristãos, ele teve um encontro com Jesus. E a partir daí ele foi ensinado por Jesus tudo aquilo que a palavra do Senhor dizia a respeito dele. E aquele que era o perseguidor da igreja passou a ser perseguido por causa do Evangelho, a ponto de Paulo dizer que não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para aqueles que são salvos. Isso tem que nos levantar uma pergunta. Nós temos certeza que Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos? Pode parecer uma pergunta simples, mas não é, porque isso faz toda a diferença na nossa história, na nossa vida, na história da humanidade. Quando Cristo ressuscita dentre os mortos, ali pelo menos duas coisas estavam sendo apresentadas. Primeiro, que a oferta que ele fez a Deus foi aceita. Deus aceitou a oferta de Jesus para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. E a segunda é que Jesus é o próprio Deus, porque somente o próprio Deus poderia ressuscitar-se dos mortos. Um homem jamais poderia fazer isso. E é importante que nós tenhamos essa compreensão de que Jesus é de fato Deus e de que Jesus pagou a nossa dívida no Calvário, derramando o seu sangue, como o apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses, que ele cravou na cruz, que ele rasgou na cruz a carta de dívida que nos era contrária. A palavra do Senhor a todo momento nos encoraja a buscar cada vez mais o conhecimento de Deus, porque o contrário, a falta de conhecimento dele, é o que tem feito com que muitos se perdessem. O meu povo se perde por falta de conhecimento. E assim como a palavra de Deus nos adverte, nos mostra o que acontece com aqueles que não conhecem a Deus, ela também nos mostra o que acontece com aqueles que conhecem a Deus, ou como deve viver aqueles que conhecem a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa tem que ser a nossa vida. Esse tem que ser o alvo, o objetivo da nossa vida. O buscar conhecer o Senhor, o buscar ter certeza daquilo que nós temos aprendido. É isso que o evangelista Lucas vai dizer para Teófilo, no capítulo 1, verso 4, para que tenhais certeza das coisas que fostes instruído. Esse deve ser o nosso alvo, esse deve ser a nossa meta, buscar cada vez mais o conhecimento de Deus. Jesus, conversando com os discípulos a caminho de Emaús, em algum determinado momento do trecho deles, Jesus vai dizer que ele ensinou de Moisés aos profetas tudo aquilo que dizia a respeito dele. E em outro momento Jesus vai dizer que nós temos que examinar as Escrituras, porque nós dizemos que nela tem vida eterna, e ela fala a respeito dele. Então toda a Escritura fala a respeito de Jesus. O Antigo Testamento está apontando para Jesus, e nós vemos no Novo Testamento Jesus vindo e cumprindo o seu propósito. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, quando ele diz que, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para salvar aqueles que estavam debaixo da lei, ou seja, eu e você. Está vendo como é importante você conhecer a palavra de Deus e ter certeza que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Porque se você não tiver essa certeza, tanto o Antigo como o Novo Testamento estará perdido. Porque ambos falam de Jesus. Tantos profetas que anunciavam a vinda de Jesus, que dizia que Jesus iria sofrer, como Isaías vai dizer, o servo sofredor.
Daniel e tantos outros profetas vão apontar para Jesus. Tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento estava falando a respeito dele. E aí nós vemos que no Novo Testamento isso se concretiza. Só que Jesus não tinha só como propósito vir para essa terra. O propósito principal era satisfazer a ira de Deus que estava sobre nós. E ele assim o fez. Ele foi fiel e fiel até a morte e morte de cruz. Ou seja, ele se fez maldito no nosso lugar. Esse Jesus é o nosso Deus, é o Todo-Poderoso. Ele nos amou de tal maneira que se entregou por nós. Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E ainda somos. Ainda somos pecadores porque não fomos glorificados. Porém, um dia ele voltará. E assim como na sua primeira vinda ele pagou a nossa dívida, na sua segunda vinda ele nos glorificará e nos levará para o lugar onde ele foi preparar para nós. A palavra de Deus nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Ter certeza de que Jesus ressuscitou dentre os mortos é ter certeza também que iremos um dia estar com Ele e num lugar onde a nossa mente, o nosso coração sequer jamais pôde imaginar, ou sequer jamais poderá imaginar, de tão belo que é. Eu deixo essa mensagem para você meditar com relação à pessoa de Jesus e que você possa fazer como Lucas, no capítulo 1, versículo 2, quando ele diz que procurou investigar tudo cuidadosamente. É isso que nós precisamos fazer com relação à palavra de Deus. É isso que precisamos fazer com relação a Jesus. Investigá-lo cuidadosamente. Eu tenho certeza que após uma investigação apurada dos fatos, você terá um encontro com Jesus. Ele vai falar com você. E você terá certeza de que esse Jesus, que veio a esse mundo, morreu, mas também ressuscitou. E ele disse que estaria conosco até a consumação do século. E ele está conosco. E ele está cuidando de cada um de nós.